Amém? Abra sua Bíblia junto comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Todos que acharam, digam amém. 41, verso 41 diz assim: de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhe o Senhor os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, no livro do profeta Isaías, precisamente no capítulo 5, Isaías ali, ele começa algo que todos nós, antes de ter um encontro com o Senhor, de ter uma experiência com o Senhor, somos. Isaías coloca no capítulo 5 6 ais, e ele começa a dizer: ai daqueles que embebedam, ai daqueles que fazem isso, ai daqueles. São 6 ais que ele coloca, apontando para as pessoas, e nós, todos nós, antes de termos uma experiência real com Deus, nós somos perito em apontar o nosso dedo. Ai daquele, ai disso aqui. E isso eu estou dizendo de crentes que não têm uma experiência profunda com Deus, eles continuam apontando o seu dedo. Mas no capítulo 6, Deus diz o seguinte: no ano que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías sobe ao templo, não para adorar e nem para cultuar o Senhor, ele vai para reclamar a morte do seu amigo. Isaías era um homem que tinha um chamado, mas não queria se envolver com a obra de Deus. Ele queria seguir carreira dentro do governo, dentro do império. Era um homem muito sábio nessas áreas. E quando ele sobe para o templo, o texto diz que ele subiu para o templo, e ali naquele momento Deus prepara todo o ambiente, porque Deus, para falar com alguém, o ambiente tem que estar preparado. Amém ou não amém? Se você não tiver um momento de adoração, se você não tiver um momento de busca, o Senhor não fala com você. Diga para o teu irmão: comece a adorar, senão Deus não fala com você. Deus precisa desse momento. Então Deus preparou aquele ambiente, e quando Isaías entra, ele tem uma visão, e naquela visão ele viu os serafins que com 6 asas, com 2 cobriam seus pés, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 eles voavam, e começavam a cantar: santo, santo, santo. E aí Isaías começou a ter uma visão, e ali na presença do Senhor ele reconheceu quem realmente ele era, e ele viu que ele era um homem pecador, e que necessitava do perdão de Deus. E de repente ele viu que, como anjo com uma tenaz, ou seja, com uma pinça, pega uma brasa viva e toca nos seus lábios, como se queimando ali. E ali ele diz que os seus pecados foram purificados. A partir daquele momento que ele recebeu esse perdão dos seus pecados, teve um encontro com o Senhor, o Senhor começa a dizer: quem há de ir por nós? Automaticamente ele deixa de apontar: ai dele, ai daquilo, e ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Toda pessoa que tem um encontro real com Deus, toda pessoa que tem uma experiência real com Deus, e isso eu estou dizendo que não é o aceitar o Senhor Jesus, porque tem muitas pessoas que aceitam o Senhor Jesus e vai muito tempo para ele ter uma experiência real com o Senhor.
Nós vemos e muitas pessoas admiram Jó. Era um homem íntegro, justo, mas ele teve que passar por toda aquela situação. E no capítulo 42, o próprio Jó declara que ele conhecia somente Deus de ouvido, mas a partir daquele momento ele tem uma experiência com o Senhor. Que pessoas nessa noite possam dizer como Jó: eu preciso ter uma experiência real com Deus. Por que eu preciso ter essa experiência real com Deus? Porque a minha vida vai mudar, a minha forma de pensar, a minha visão vai mudar. Diante desses comentários, amado, nós lemos aqui esse texto aonde retrata exatamente no capítulo 2, aonde mais ou menos 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E ali naquele momento afluiu tanta gente por ver aquele movimento, porque foi algo marcante, que diz que um vento veemente, impetuoso entrou naquele cenáculo, ou seja, começaram a ver línguas de fogo pousando sobre eles, e isso não era somente aqueles que estavam dentro, havia também os que estavam de fora, que afluiu aquelas pessoas para ver o acontecido, e vendo ali muitas pessoas estavam dizendo que aquele povo estava bêbado, e era 9 horas da manhã, e nesse momento levanta um outro Pedro. Não era um Pedro mentiroso, não era um Pedro que se acovardava, não era um Pedro agora que tinha a vontade de matar o soldado Malco, mas era um Pedro cheio do Espírito Santo de Deus, e levanta com toda a autoridade, com muito amor, ele diz assim: são 9 horas da manhã, esse povo não estão bêbados, esse povo estão cheio do Espírito Santo para se cumprir a profecia do profeta Joel. E ele começa ali a falar a respeito da palavra, e começa a pregar a palavra. Chega um momento que as pessoas, não foi Pedro que fez o apelo, mas as pessoas se posicionaram e disseram: o que nós devemos fazer? E Pedro responde: se arrependa dos seus pecados, seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra que mais ou menos 3.000 pessoas foram batizadas. Essas 3.000 pessoas não eram somente membros da igreja de Jerusalém, porque eram pessoas de muitas regiões. E aqui o texto continua, logo após esse batismo aqui, diz que eles perseveravam na doutrina. Amado, aqui nesses versículos, nesses 7 versículos que lemos, do versículo 41 a 47, muda totalmente a visão, o pensamento, as atitudes dos apóstolos, devido a uma experiência real com Deus. Diante disso, amados, nós queremos intitular essa palavra nessa noite: mudança é necessária para fazermos missões. Mudanças são necessárias para fazer missões. Esses resultados só vieram após ter um encontro com Deus, amado. As pessoas começaram a levar a palavra, as pessoas começaram a amar o seu próximo, as pessoas começaram a ser tocados. O primeiro homem a ser tocado daqueles discípulos, daqueles apóstolos, um deles foi chamado Barnabé, seu nome chamado José das Consolações. Esse homem foi o primeiro a dizer o seguinte: eu estou suficiente com isso. Vendeu a sua propriedade, não porque ele queria mostrar que ele era bom, mas ele passou a repartir para as necessidades e também investir em missões. E isso, amado, o gesto dele começou a contagiar as demais pessoas. Algumas pessoas faziam com amor, mas algumas queriam aparecer. Até nos dias de hoje acontece isso. Ananias e Safira, eles tentaram enganar, eles quiseram se apresentar, quiseram empolgar as pessoas, impressionar as pessoas, se empolgaram com aquela venda, e eles disseram o seguinte, que venderam por tanto, estavam dando tanto, mas estavam mentindo. E os dois, tanto Ananias como Safira, eles morreram. Esse encontro real com Deus levou a obra missionária a avançar muito, muito a obra missionária. Paulo diz assim que ele era sustentado por muitos irmãos da igreja. Outros missionários também eram sustentados, porque a pessoa, a partir do momento que ele tem um real encontro com Deus, ele não tem amor a si próprio, naquilo que ele tem. Ele ama o seu próximo e ele se importa com a obra missionária. Ele se importa porque ele sabe que uma da maneira de
adiantar, de aproximar a volta do Senhor, é evangelizando, é fazendo missões, amados. Os romanos, amados, todo o povo precisava e esperava grandes líderes. Por exemplo, os gregos, eles esperavam o grande Zeus, que viesse, dominasse e governasse sobre eles. Os romanos esperavam um grande homem sábio para ser o seu governante, para ser um grande homem político, porque Roma, toda a base política, seja de todas as nações, se baseiam e têm orientações em Roma, porque ali começou a parte política. Os judeus, eles esperavam um rei que tirasse eles de ser dominado naquela época pelos romanos. Eles esperavam um rei que destronasse o imperador romano e subisse ao trono, e eles dominavam. Tanto assim, amado, que mesmo os seguidores de Jesus Cristo, eles esperavam que Jesus fosse o rei, a ponto de dizer o seguinte, de sentar uma à direita e a outra à esquerda. Eles ainda continuavam com o pensamento de Jesus ser um grande rei aqui na terra, não um rei eterno, um rei aonde Jesus mesmo disse que futuramente ele seria esse grande rei. Eles esperavam, e quando todas as pessoas esperavam que ele nascesse num berço de ouro, vem Jesus. Nasceu numa família humilde, nasceu num lugar humilde, e vem de uma forma totalmente diferente. Ele não vem exigindo, mas vem doando. Porque o nosso Deus não é como esse soberano que impõe, não é como esse soberano que vem e se não obedecer às suas ordens ele mata. O nosso Deus é um Deus doador. O nosso Deus é um Deus de amor. Amém? Glória a Deus. Deus, amados, veja bem o quanto que o nosso Deus, ele nos ama. Deus é soberano, amém? Amados, eu falei quarta-feira aqui, quando Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, ele disse assim: Senhor, quem és? Jesus podia dizer assim: eu sou o grande El Shaddai, eu sou o grande criador de todas as coisas. E se ele falasse isso, ele estava mentindo? Não, porque todas as coisas foram feitas por eles, nada do que existe existiria se não fosse ele. Mas quando Paulo diz quem é Senhor, ele diz assim: eu sou Jesus, a quem vos persegue. Ele se colocou de uma forma humilde, Jesus humilde. Jesus poderia ter entrado na cidade de Jerusalém montado numa biga com os melhores cavalos. Ele entrou montado num jumentinho de uma forma humilde, mostrando para todos os seus seguidores que nós devemos ser humildes, mostrando para os seus seguidores que nós devemos doar e não exigir. Olha um exemplo: Adão e Eva, lá no paraíso, quando eles pecaram, qual foi a primeira coisa que eles fizeram logo depois do pecado? Alguém pode me dizer? Se esconderam. O que mais eles fizeram? O que mais eles fizeram? Fizeram roupa, mas não sabiam fazer roupa. Uma roupa tão feia, que Deus fez. Deus foi o primeiro costureiro que fez roupa de couro. Se alguém contrário, olha para a Bíblia. Porque o que Deus fez? E fez o quê? Roupa do quê? De couro. Deus fez uma roupa linda de couro para Adão e Eva, porque viu que a roupa deles era feia. Olha um Deus que podia fazer: vou matar vocês. Ele se doou. Ele doou. Olha um Deus que desce. A pessoa fez mal, pecou, desobedeceu, e ele vem com amor e carinho e faz uma roupa para eles. Fala alguma coisa no teu coração? Nós vemos que pessoas, amado, crentes em Jesus Cristo, se Jesus fez tudo isso, hoje se posiciona: eu não limpo o banheiro, eu não faço isso.
Ah, esqueceram de mim. Grande coisa. Jesus Cristo, ele se humilhou, tomou forma de servo. E servo não é servido, ele serve. Fala para o teu irmão, você nasceu para servir. Então não espere nada. Porque nós vivemos esperando elogios. Não gostamos, se tiver vários tipos de serviço e alguém falar assim, ó, você vai limpar, vai passar pano nos bancos, você vai varrer o chão, você vai trocar as cordas dos instrumentos, você vai ficar aqui no canto orando e você vai limpar os banheiros. Todo mundo vai feliz ali. Aquele que vai para o banheiro vai mais feliz. Oba, legal, vou limpar o banheiro. Vai. Deveria ir. Deveria ir, porque eu tenho certeza que se Jesus estivesse no nosso meio, ele dizia, não precisava nem falar, eu vou limpar o banheiro. Eu vou limpar o banheiro. Faria isso ou não faria isso? No dia da Santa Ceia, que ele preparou um momento ali, ele chegou, e todos os judeus tinham costume de lavar os pés. Por quê? Porque não tinha asfalto, viviam todo com sapato, não era sapato fechado, não usava meia. Agora você já imaginou, amado, você anda descalço ou de chinelo ou de sandália aqui no sol quente, numa estrada empoeirenta, e veja o que acontece no teu pé. Fica rajadinho, mas fica feio. Quem já fez isso? Fica bonito o pé, né? Por isso, principalmente no Paraná. O Paraná é conhecido, os paranaenses são conhecidos como o quê? Pé vermelho. Amados, e ali toda a casa, logo na entrada, tinha um local para lavar os pés. Ou você lavava sozinho, ou se você fosse uma pessoa importante, ali tinha um servo, o mais inferior, para lavar os pés das pessoas. Nesse local, aonde estava os 12 junto com Jesus, chamados apóstolos, Jesus chega e estava ali, ninguém se mexeu para lavar os pés e todos estavam com os pés sujos. O que será que eles estavam pensando? O que será que Pedro, passou pela cabeça de Pedro? Eu não vou lavar o pé de ninguém. Que lave eles. E o outro pensou, e o outro pensou. E Jesus vendo aquela cena. Você percebeu que quando alguém vai fazer um serviço que você não quer, depois você vê o que aquele outro faz, você vai querer ir junto? Porque ficou com vergonha. E Jesus amarrou a toalha na cintura, pegou a vasilha com água e foi. Eu imagino, ele estica o pé. Põe o seu pé aqui. Eu imagino aqui, Jesus com muito amor, esses pés estão cansados, falava alguma palavra, e foi lavando. Os 12, Jesus lavou. Jesus, o Filho de Deus, veio a esse mundo, ele mesmo disse, eu vim para servir e não para ser servido. Toda pessoa que tem uma experiência com o Senhor, ele se doa. Toda pessoa que tem realmente um encontro com o Senhor, ele não se importa com paparicos, ele não se importa com elogio, ele não se importa com tantas coisas que faz que nós se importamos, que vivemos uma geração dodói, uma geração que qualquer coisa ele se dói, qualquer coisa eu não venho mais na igreja, qualquer coisa eu estou magoado. Eu quero dizer para você, é hora de parar, é hora de posicionar, é hora de buscar a face do Senhor, é hora de nós se posicionarmos como servos de Deus. É hora de nós termos uma verdadeira experiência com Deus. Todos nós, independente de posições, devemos fazer isso. Se doar. Vem um Deus, ele não impõe, ele se doa. Vem um Deus e nos ama. Amados, Deus enviou o seu Filho, foi a maior demonstração de amor para essa humanidade, foi enviar Jesus. A maior doação que ele fez para a humanidade foi enviar Jesus.
seu único filho, veio a esse mundo para morrer, para perdoar os nossos pecados. Hoje, amados, a igreja evangélica na face da terra, ele só quer, eu quero ser abençoado, eu quero ter bens, eu quero ter aquilo, mas pergunta para ele qual é o investimento que ele está fazendo. Ele se doa, primeiramente, a maior oferta que ele deve se dar é a sua própria vida. Não. E estou falando para você, se existe uma classe, amado, eu estou falando com conhecimento de causa. Vamos fazer um congresso onde vai estar só pastores, obreiros, líderes. Amado, é qual mais o qual que é o lugar mais importante. É qual mais o qual que muitas das vezes fica reclamando da comida. É qual mais o qual que não quer fazer o serviço mais ruim, ou catar um lixo, ou limpar o banheiro, ou se posicionar para fazer alguma coisa, para estar recepcionando as pessoas. Querem mais se aparecer, amado. Nós precisamos reaver a nossa posição de servo do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos se posicionar e se doar mais à obra do Senhor. O homem gosta de ser servido, sim ou não? E de servir. Aquele que se doa, ele ama a casa de Deus. Aqueles que se doam, ele está pronto para fazer alguma coisa. Eu vi um gesto, amado. Quarta-feira passada, eu estive no Café dos Pastores ali em Maripá, e ali teve um almoço, e na hora do almoço o pastor Ademar até ele se emocionou. A equipe dele de alimentação tem uma senhora, que eu não me lembro o nome, ali, um nome alemão meio estranho, não vou conseguir falar o nome dela, e ela está com tratamento de câncer. E o pastor disse, não precisa a senhora vir trabalhar. Ela estava lá, trabalhando sentada, descascando mandioca, cuidando de uma coisa e ajudando. Que ela diz assim, enquanto eu tenho força, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Ela está se doando. E às vezes nós, amados, nós não mexemos uma palha. Somos egoístas. Pensamos em nós mesmos. Às vezes, amado, para fazer algo em prol ou próximo, já não fazemos. Nós precisamos urgentemente voltar ao primeiro amor. Nós precisamos reaver a nossa posição de servos, como nós devemos ser. Jesus, ele demonstrou isso, lavando os pés dos apóstolos. Jesus, amado, olha que interessante. Ele já havia ressuscitado. Pedro e os demais voltaram a pescar, desistiram de ser apóstolo. Pescaram a noite toda, trabalharam a noite toda, não pegaram. Logo de manhã Jesus chega e começa a chamar, ei, vocês têm peixe aí? Quando eles chegam de manhã, tem café da manhã para eles. Jesus preparando um café da manhã para os pescadores. E o café da manhã tinha pão e peixes. Pão e peixe logo pela manhã, preparado pela mão do mestre. E com certeza ele fez isso com muito amor. Eu quero dizer para você, meu querido, não importa o que você está fazendo dentro da obra de Deus, não existe coisas menores ou maiores, todos são trabalho no reino de Deus. Quando você se dedica e faz com muito amor, você está se doando, você está se dando ao Senhor, e isso agrada o coração de Deus. Mas eu preciso deixar de me preocupar menos comigo, porque nós estamos vivendo, vocês vão concordar comigo, que nós estamos pensando mais em nós do que no reino de Deus. Estamos sendo egoístas. Amado, esse café deveria ser muito gostoso. Só vamos amar missões, só vamos se preocupar em levantar
ofertas missionárias, só vamos nos doar para a obra missionária quem teve um verdadeiro encontro com Deus. Quem tem um encontro real, ele faz propósito. Eu vi pessoa dizendo, eu vou cumprir meu propósito. Com certeza fez os propósitos a tempo. E isso agrada ao Senhor, que você está, muitas das vezes os nossos propósitos que nós fazemos de ofertas missionárias, nós vamos ter que deixar alguma coisa nossa para ofertar, sim ou não? E isso é sacrifício vivo ao Senhor. Nós estamos ofertando porque um dia tivemos um encontro real com Deus. Nós estamos reconhecendo o grande amor de Deus para com a nossa vida. Senhor, toda pessoa que tem um encontro com o Senhor, ele ama estudar a palavra de Deus. Ele tem comunhão nas orações e no partir do pão. Ele tem comunhão, não só nos comes, mas nas orações. A Bíblia diz no texto que lemos que tudo era comum entre eles. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam para aquelas pessoas que tinham necessidades. Eles faziam isso. Deus não está exigindo que nós façamos isso, mas Ele quer que nós se preocupamos um pouco mais com a obra do Senhor, amado. Se nós se preocupamos mais um pouco com as coisas do reino do Senhor, tinham tudo em comum, se doavam no trabalho. Essas pessoas, amado, olha, a igreja era perseguida. Sabe o horário da reunião deles? Era de manhã, e se reuniam nas catatumbas, lugares escuros, úmidos, quem sabe em lugares até mal cheirosos. Era ali que eles se reuniam antes de trabalhar. E o trabalho dessa época era um trabalho forçados. E nós, muitas das vezes, amado, lógico, se cansamos, somos humanos, mas nós devemos fazer um pouquinho mais, para que não possamos ser chamados de servos inúteis, mas que possamos nos doar muito mais, porque o trabalho do Senhor vale a pena. Nós devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem aonde ninguém pode mais trabalhar. Ou seja, Jesus vem para buscar a sua igreja. Todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Deus passa a ser um doador e não uma pessoa egoísta. Passa a servir e não ser servido. O nosso Deus continua sendo assim. O nosso Deus é o maior doador que existe nessa face da terra. O nosso Deus é um Deus amoroso e está pronto a se doar a si mesmo, a ponto dele ouvir o clamor e dizer, disse para o povo de Israel e diz para nós, eu desci para socorrer, eu desci para libertar. Deus está pronto a se doar. Se fosse preciso, Ele morreria novamente para perdoar os nossos pecados. Que você, meu querido, que você tenha essa palavra e pense um pouquinho mais em se doar, em fazer um pouco mais, não ser mais servo do que pensar em você mesmo. Deixar de ser egoísta e servir e ser um lavador de pés do seu irmão, do seu próximo. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus.